Amigos e camaradas, permitam-me que, ao mesmo tempo que saúde todos os presentes nesta nossa 4ª Assembleia Regional do Alentejo do PCP, saúde também vivamente todos os trabalhadores e o povo desta vasta região de grandes tradições de luta pela sua participação massiva na magnífica greve geral que os trabalhadores portugueses acabaram de levar a cabo por todo o país. A greve geral do passado dia 24, convocada pela CGTP, constitui uma jornada memorável, uma magnífica e poderosa resposta dos trabalhadores e do povo português às medidas do brutal ataque às suas condições de vida e direitos, mas também em defesa do país e contra a política de ruína nacional do governo PSD-CDS e das forças dessa vergonhosa aliança na qual se inclui o PS, que impôs ao país o brutal pacto de agressão concertado com o FMI e a União Europeia. Uma greve geral que ficará na história da luta dos trabalhadores portugueses como um momento maior, como uma das mais expressivas e combativas lutas que se travaram e que inevitavelmente se refletirá na evolução da situação política e social, visando o isolamento do governo de Passos e Portas e das forças políticas e do capital económico e financeiro que estão a impor aos portugueses e ao país um caminho de exploração e de sistemático empobrecimento. Uma greve geral que vai dar frutos no imediato, fortalecendo o movimento de resistência à aplicação das medidas perversas e da austeridade severa que estão em curso e que constitui um ainda mais renovado alento, uma mais enérgica dinâmica à luta que travamos, tendo no horizonte a derrota deste governo, do pacto de agressão e da política de direita. Uma greve geral que, pela sua amplitude setorial e dimensão nacional, pela sua determinação e combatividade, revela que este governo do PSD-CDS e o pacto de agressão e as forças que o suportam não têm futuro. E não têm futuro porque estão condenados pela luta dos trabalhadores e do povo, que acabará por determinar, quer queiram, quer não, o rumo alternativo para o país. A larga adesão verificada é bem a afirmação de que nada ficará como antes e que os trabalhadores e o povo não vão desarmar, nem aceitar passivamente a destruição das suas vidas e do seu país. Que esta estrondosa luta não foi um ponto de chegada, será apenas uma etapa da exigente luta que estamos a travar contra o abuso e a prepotência em defesa do nosso país e do nosso povo. Esta grandiosa luta diz que há força e determinação suficientemente sólida para prosseguir este combate sem desfalecimentos. Uma greve geral que é um sério aviso a todos aqueles que apostam na resignação e no conformismo para impor o seu pérfido programa de destruição das condições de vida do povo e de ruína e declínio do país. Uma poderosa manifestação da disponibilidade dos trabalhadores e do povo para travar a atual política e para serem parte fundamental da ruptura e da mudança que o país precisa para construir um Portugal com futuro. Uma greve geral justa e necessária, realizada num tempo em que se perfilam novas e mais injustas medidas de ataques aos direitos dos rendimentos dos trabalhadores e do povo, tentando concretizar esse pacto profundamente antipatriótico, que constitui o elemento estruturante dessa ofensiva sem precedentes a que estamos a assistir e que urge rejeitar, invertendo o rumo que está a conduzir o país para o abismo. Um pacto de agressão que visa o agravamento da exploração, desde logo, com as alterações às leis do trabalho, algumas das quais vão sendo tornadas públicas e outras estão em vias de concretização. São as alterações que visam o aumento do horário de trabalho, a eliminação do direito a descanso em dias feriados, a redução do pagamento das horas extraordinárias e do trabalho noturno, o alargamento do conceito de despedimento com justa causa, a diminuição do valor das indemnizações, que são a expressão de uma política enfeudada aos interesses do grande capital. O seu objetivo é reduzir à expressão mais ínfima o conjunto dos direitos laborais,
nomeadamente liberalizar os despedimentos e aniquilar a organização do tempo de trabalho em prejuízo da vida pessoal, social e familiar de cada trabalhador. Tudo conjugado com o forte ataque aos rendimentos dos trabalhadores e reformados, com a redução drástica dos apoios sociais aos desempregados e aos mais carenciados, com o aumento dos impostos sobre o trabalho, o consumo e a habitação, que atingem de forma ainda mais violenta as classes e camadas populares, que pretende, como já se viu, agravar todos os preços dos bens e serviços essenciais, transportes, saúde e eletricidade, que lança um novo ataque às funções sociais do Estado, com cortes significativos na saúde, na educação, na justiça, na administração local, o encerramento e concentração de serviços de saúde, de escolas, tribunais, finanças e outros serviços da administração central, que só atinge apenas o povo que trabalha, para favorecer uma pequena minoria dos que têm vivido e acumulado fortunas e riqueza, nomeadamente o setor financeiro, que tem de novo à sua disposição uma grossa fatia dos milhões de empréstimo que o povo vai ter de pagar. Pacto de agressão que imporá também novas e crescentes dificuldades às atividades que vivem do mercado interno, às muitas milhares de micro, pequenas e médias empresas, é resultado do ataque ao consumo interno, do agravamento do IVA, da diminuição brutal do investimento e do agravamento brutal dos fatores de produção, que determina um programa de privatizações que constitui um autêntico banquete ao grande capital nacional e estrangeiro, eliminando a presença do Estado em empresas e setores estratégicos e perdendo recursos financeiros essenciais para o país, agravando ainda mais as dificuldades da economia portuguesa e acentuando o caminho do declínio do país e da sua própria dependência. O bloco direitista dos partidos da Troika está a anunciar propostas como novas regras para garantir ética, dizem eles, de transparência nas privatizações. São iniciativas que em si mesmas são o reconhecimento do que tem sido o regabofe das privatizações em Portugal. Trata-se mais uma vez de cobrir, agora com o chapéu da ética, um processo ao qual é inerente pela sua própria natureza a negociata, o compadrio, a promiscuidade e a roubalheira. Um pacto que é a ruína do país pelas opções da política económica e social que impõe, mas também pelo serviço da dívida, que é um roubo ao povo português e que deixa o país sem condições e meios para dar resposta aos problemas do desenvolvimento. Só em juros e comissões de empréstimo são 35 mil milhões. É por isso que é justo dizer que o seu cumprimento significará hipotecar o futuro do país por muitos e longos anos. A execução do Pacto de Agressão, com a brutal ofensiva antissocial que transporta, não vai mais uma vez resolver nenhum dos problemas reais do país, mas conduzir ao seu agravamento numa dimensão ainda mais grave do que aquela que temos hoje. É por isso que é preciso parar já, antes que seja tarde. Isso está cada vez mais patente na evolução da situação económica e social, com o país a caminhar a passos largos, cada vez mais largos, para uma mais profunda recessão económica. Uma recessão cuja gravidade o próprio Governo vem anunciando, semana após semana, ser sempre pior do que se previa e que projeta com uma quebra de 3% do PIB para o próximo ano. Vemos todos os dias mais emprego destruído, mais empresas e atividades a fechar. Nestes últimos 3 meses perderam-se quase 40 mil empregos e desde o início do ano perto de 100 mil. O desemprego nos jovens atinge uma taxa de 30% do país e, em sentido lato, no final do 3º trimestre tínhamos já ultrapassado 1 milhão de desempregados. O Alentejo conhece bem esse flagelo em agravamento constante. Um vastíssimo programa de medidas que se prolongarão até 2013, transformando a vida dos portugueses num inferno, como se adivinha pelas primeiras medidas já tomadas, pelo conteúdo da proposta do Orçamento para 2012, que está em debate na Assembleia da República. De facto, basta olhar para o primeiro Orçamento do Estado, fruto desse pacto de agressão, para ver o seu sentido profundamente regressivo no plano social e no plano económico.
cortes de salários e de prestações sociais, com o confisco do subsídio de férias e do 13º mês aos funcionários públicos, com o aumento da jornada de trabalho sem aumento de salário, privando os trabalhadores de mais de metade das férias, com ameaças de cortes salariais a todos os trabalhadores, agravando ainda mais a desigual distribuição da riqueza, substituindo os direitos que assistem àqueles que trabalharam e contribuíram dos seus salários uma vida inteira. Um roubo dos salários e de pensões no valor de mais de 2.000 milhões de euros. Com este orçamento, os trabalhadores portugueses são condenados a trabalhar mais, a receber menos, a pagar mais impostos, mais IRS, mais IMI, mais IVA nos produtos essenciais e com um forte impacto também no pequeno comércio, na restauração e noutras atividades, particularmente as viradas para o mercado interno. Um orçamento que pretende dar um golpe severo no direito à saúde, com um corte de quase 1.000 milhões de euros, à custa de novos encerramentos, de aumentos das listas de espera, do aumento das taxas moderadoras e dos medicamentos, à custa do despedimento dos profissionais necessários aos serviços de saúde. Um orçamento que ataca de forma brutal a escola pública e aplica um corte de quase 20% às verbas destinadas à educação, com o despedimento de milhares de professores, o encerramento sistemático de escolas, a falta de milhares de auxiliares, as dívidas às autarquias. Trata-se de uma política que, destruindo direitos consagrados na Constituição, pretende atingir aspectos fundamentais do nosso regime democrático conquistado com a Revolução de Abril. Em nome da crise, é a própria Constituição e os direitos nela consagrados que se pretende que seja a letra morta. Não faltam mesmo algumas vozes, invocando pergaminhos de juristas, a pregar o conformismo e a dizer que perante a crise e o estado de necessidade em que estamos, não há outro remédio que não seja o de esquecer a Constituição e os direitos nela consagrados. É preciso dizer com total clareza que não aceitamos que em nome da crise se possa invocar o direito de não cumprir a Constituição. Pelo contrário, é em momentos de crise em que as ameaças aos direitos fundamentais sobem de tom que é preciso afirmar com total clareza a necessidade de respeitar o Estado de Direito, os direitos fundamentais consagrados na Constituição. Não podemos aceitar que em nome da obediência à Troika se possa instalar uma espécie de estado de sítio não declarado ou um golpe constitucional informal. Se a Constituição não for respeitada, a lei fundamental do país passaria a ser a arbitrariedade e então seria o próprio regime democrático que seria posto em causa. O Governo diz que este é um orçamento inevitável, que não há alternativas às medidas de austeridade. Aceite o Governo e a sua maioria o conjunto das propostas do PCP apresentadas em sede de orçamento e verá que há alternativa às suas bárbaras medidas de austeridade contra os trabalhadores e o povo. Medidas como a criação de uma taxa de 0,2% aplicável às transações financeiras, de tributação das mais-valias mobiliárias obtidas por sociedades gestoras de participações sociais, de tributação em 30% em IRS e IRC dos rendimentos obtidos em offshores, das transferências financeiras para os paraísos fiscais, Zona Franca da Madeira inclusive, a majoração do imposto sobre automóveis e imóveis de luxo, aviões e iates, entre muitas outras. Não é a falta de propostas alternativas, mas a opção consciente e deliberada por parte deste Governo para favorecer a riqueza e os grandes interesses que o leva a dizer que não há alternativa. Mas é perante um orçamento, com a gravidade daqueles que o Governo apresentou, que o PS se abstém. Não há piruetas nem acrobacias que possam iludir com o seu voto no orçamento, o seu voto solidário com uma política que afinal também é sua, a política que no essencial é do pacto de agressão. São de puro efeito pirotécnico para se desfazerem num ápice as propostas do PS para o orçamento, depois de terem antecipadamente dado o seu voto de abstenção
dita violenta, mas de facto de cumplicidade com as medidas e opções de fundo deste governo. Uma abstenção que é, na verdade, a viabilização do orçamento. Não é o PS que é violentado. Com este orçamento, quem é violentado são os trabalhadores e o povo português. Andou o PS, durante a discussão na generalidade do Orçamento do Estado, à procura das folgas e almofadas. Não viu o PS que, se folga e almofada havia para a direita, era o próprio PS e a sua abstenção iniciada. Sim, o PS é a almofada e é folga da política de direita que está contida neste orçamento. Tal como não há outra justificação que não a da conivência com as políticas que servem os grandes interesses financeiros, a sua posição é o voto favorável à proposta do Governo de recapitalização da banca com dinheiros públicos, que disponibiliza 12 mil milhões de euros em condições leoninas para a banca. Dessa banca, que depois das fitas do costume, tem garantido o dinheiro dos contribuintes para fazerem dele o que lhe entenderem, ao preço que lhes convém, sem qualquer controlo e sem que se proíba a distribuição de dividendos. O Governo, no que diz respeito às medidas contra os trabalhadores, é de uma inflexibilidade total. É a política das inevitabilidades. Mas quando se trata da banca, logo o discurso muda, como está a acontecer. Aí é todas as mesuras e a disponibilidade para atender às suas inaceitáveis exigências. A austeridade é palavra proibida quando se junta o Governo e a banca. Os bancos andam com um choradinho de que têm ajudado o país, mas quando o contrário é que é verdade, como se os seus investimentos não tivessem sido invariavelmente aplicados para obter o máximo dos lucros para os seus acionistas e não em função de outro interesse qualquer. Com um simples clique do computador, levantavam milhões e milhões do BCE a um juro de 1% e vinham vender ao Estado por 5% e 6%, ganhando assim, com esse clique, milhões e milhões, à custa de Portugal, à custa dos portugueses, à custa dos trabalhadores. O que servia o país era colocar, como defendemos, os 12 mil milhões numa operação de recapitalização da Caixa Geral de Depósitos para apoiar a economia, os pequenos e médios empresários e deixar a dita recapitalização dos bancos privados ao cuidado dos seus acionistas. Essa era uma orientação que um governo patriótico devia assumir. Mas já vimos mais uma vez que a banca fala e o governo obedece, como se vê nas declarações do Ministro das Finanças, que já veio admitir uma evolução significativa nas regras no acesso aos 12 mil milhões de euros pela banca. O Governo vai ao ponto de justificar a sua cedência aos interesses da banca com a afirmação do Sr. Ministro das Finanças de que a direta intervenção na gestão dos bancos deve ser o último recurso, dada a desastrada experiência do setor público na gestão do sistema financeiro. Com esta vozinha, com esta falinha mansa que o Sr. Ministro tem, acabou por dizer o maior disparate do mundo. Onde é que andou e anda o Sr. Ministro das Finanças e em que mundo vive? Desastrada gestão pública? Ainda ousa falar da gestão pública depois dos fraudulentos e infames práticas de gestão privada no sistema financeiro que despoletaram a presente crise do capitalismo internacional e que está a mobilizar bilhões de dólares e de euros do setor público que os povos estão a pagar para cobrir os seus desmandos, as suas fraudes, as suas atividades especulativas. Ainda ousa falar da gestão pública quando o povo português está a pagar a especulação, os negócios obscuros do BPN e do BPP. Quem pode
Quem pode acreditar nos propósitos de um governo que dá cobertura às mais desprezíveis vigarices que o mundo conheceu? Não é apenas a total cegueira ideológica e o mais empedernido fundamentalismo. É a deliberada opção de tentar vender gato por lebre. É a prova da sua completa submissão aos que, na Europa, representam o sistema financeiro. É a mesma visão e prática de submissão que verificamos em Passos e Portas com a sua postura de subserviência, de vassalagem perante a senhora Merkel e o diretório das grandes potências. Camaradas, nesta guerra declarada aos trabalhadores e às populações, tudo é pretexto para atacar os seus direitos. Todos os dias vimos-o anunciar de novas medidas, umas atrás das outras, sempre com o mesmo objetivo do ataque aos direitos e rendimentos dos trabalhadores, dos reformados, de outras classes e camadas populares, carregando cada vez mais em cima do povo o fardo da crise. Ainda há dias foram os cortes dos descontos nos transportes para os idosos e estudantes, e as intenções e pressões, apesar das declarações em contrário, mantêm-se para rever as tabelas da função pública e tornar definitivo o corte dos 2 subsídios e o seu alargamento a todos os trabalhadores. Também o ataque generalizado ao serviço público está a ter consequências cada vez mais desastrosas na vida das populações, particularmente aquelas que vivem no interior do país. Uma situação que, como evidencia a resolução política da nossa Assembleia, se tornará ainda mais preocupante com o programa de ataque ao poder local democrático inscrito no Pacto de Agressão e nesse dito livro verde. Trata-se de um salto qualitativamente novo, aquele que o Governo prepara com a inteira colaboração do PS. Um ataque que constituiria, a concretizar-se o que está anunciado, a completa descaracterização dos elementos mais progressistas e avançados do poder local, a liquidação do que ele representa enquanto conquista de Abril. Desde logo, através do desfiguramento do sistema eleitoral, com a eliminação da eleição direta das câmaras, a imposição do regime de executivos monocolores, uma significativa redução do número de eleitos, lesiva do caráter participado e democrático do poder local, a instituição de um regime de finanças locais que, visando liquidar a autonomia financeira do poder local, procura carregar com mais impostos as populações e, entre outras, uma reforma administrativa apontando para a eliminação de um número significativo de freguesias e municípios, eliminando a participação política, reduzindo a proximidade e retirando força à representação dos interesses locais. Este programa, a concretizar-se, constituiria de facto uma completa subversão daquilo que é e representa hoje o poder local democrático. Camaradas, vieram aqui os principais problemas e bloqueios que se colocam ao desenvolvimento do Alentejo e um programa com proposta e orientações concretas que são a prova de que há outras soluções para o desenvolvimento desta vasta região, que vai da fronteira à costa atlântica, do distrito de Beja ao de Porto Alegre, que, se fossem concretizados por um poder vinculado aos interesses do povo, garantiriam o seu desenvolvimento. As propostas inscritas na resolução política da nossa Assembleia e que consubstanciam um projeto integrado de desenvolvimento do Alentejo são a prova de que há soluções alternativas, não apenas no plano nacional, mas também no plano regional. Propostas para o desenvolvimento visando todos os setores de atividade, com relevo para a agricultura e a agroindústria, através da concretização de uma outra política agrícola com uma nova reforma agrária nestes campos do Sul. Uma nova reforma agrária que, entre as outras orientações e medidas, ponha fim ao latifúndio, entregue a terra a quem a trabalhe, a título de propriedade ou de posse, a pequenos agricultores e rendeiros, a cooperativas de trabalhadores rurais ou de pequenos agricultores. Uma nova política para o mundo rural, com mais investimento público no setor agrícola, que garanta medidas de apoio à produção dirigidas aos pequenos e médios agricultores, a concretização de obras fundamentais ao desenvolvimento rural e agrícola, como o integral aproveitamento da alqueva e outros recursos hídricos, e se avance com a criação de uma reserva estratégica de terras
que permita o acesso à terra a jovens agricultores, a trabalhadores e a pequenos agricultores com terra insuficiente, bem como a criação de um imposto com caráter transitório sobre a grande propriedade, contribuindo também para esta via para apoiar projetos visando a fixação, como diz a nossa resolução, de nova gente e gente nova na região. A grave crise, a grave situação económica e social que se vive em todo o Alentejo exigiria, como se defende também, a elaboração de um plano imediato de intervenção económica e social, mobilizando o conjunto de instrumentos de investimento público nacional e comunitário, com o objetivo de minimizar os dramáticos problemas existentes, nomeadamente o desemprego, apostando em investimentos de natureza local e de dinamização da atividade económica regional. Portugal precisa de uma política de ruptura com as orientações que têm conduzido o país ao definhamento e ao atraso. O país e os portugueses precisam de uma nova política ao serviço do povo e dos interesses nacionais. Precisa de uma política que contraponha ao pacto de agressão a solução da imediata renegociação da dívida pública, numa atitude de combate à sujeição do país às imposições da especulação financeira e da rapina dos recursos nacionais e abra espaço ao relançamento do desenvolvimento do país. Uma nova política virada para a promoção da produção nacional, do emprego, que valoriza o mercado interno, com a indispensável elevação dos salários, pensões, da reforma, rendimentos da população. Reforça o investimento público orientado para o crescimento económico, defende e apoia as micro, pequenas e médias empresas, nomeadamente por via do controle dos custos dos principais fatores de produção, do financiamento público e de uma política de crédito adequada. Uma política de reforço dos serviços públicos, designadamente de valorização do Serviço Nacional de Saúde, da escola pública, do seu caráter gratuito e universal, assim como do reforço de uma segurança social pública e solidária. Camaradas, vivemos tempos que não dispensam e esperam o contributo, a intervenção, a capacidade de mobilização e a ação dos comunistas para o combate que é preciso travar, que exigem um partido preparado, mais forte, ainda mais ativo, mais interventivo, ainda mais ligados aos problemas, aos trabalhadores e às populações, capaz de dinamizar e dar resposta aos problemas e aspirações do povo e o ímpeto à luta que a situação exige. Nesta Assembleia esteve bem patente a necessidade do reforço da organização do partido e da importância da sua ligação aos trabalhadores, ao povo, aos seus problemas, às suas aspirações. Somos um partido que, apesar das dificuldades, não se deixa derrotar, não se deixa abater e que por isso se lança com toda a determinação para as tarefas de reforço do nosso partido. Sem dúvida que precisamos mais de avançar no plano da direção, dos quadros, com muito mais camaradas a assumir responsabilidades e tarefas permanentes, que precisamos de chegar mais longe com a nossa organização a alguns concelhos e a muitas mais freguesias. O camarada Álvaro dizia-nos, quando vinha ao Alentejo, que quanto mais longe e mais abaixo se vai, mais se gosta. É disso que falamos, quando referimos o reforço da organização lá onde pulsa a vida, nas freguesias, lá nas concelhias, com a organização do partido, porque os militantes estão lá. E aqueles que não são militantes, que votam no PCP e na CDU, podem ser recrutados para o nosso partido. Temos muita dificuldade, camada, mas tanta potencialidade que existe. O partido está bem, o partido está reconhecido pela sua ação, pela sua intervenção e pela sua luta pelo povo português. Precisamos de levar para a frente as linhas de trabalho previstas e decididas para que o partido avance, cumpra o seu papel para com os trabalhadores, o povo e o país, na afirmação da sua natureza e identidade comunista, na concretização do seu projeto de uma democracia avançada e da luta pelo socialismo para Portugal. Sabemos, camaradas, que o percurso é muito difícil. Sabemos que não tivemos, nem temos a vida fácil,
Nunca tivemos ao longo dos nossos 90 anos de vida de partido. Mas nós temos confiança que, unidos, determinados e com a luta do nosso povo, seremos capazes de abrir os caminhos da esperança por um Portugal mais justo e de progresso. Unidos, determinados, como estivemos hoje aqui a discutir e a votar, isso dá-nos muita força. Viva a 4ª Assembleia Regional do Alentejo! Viva a JCP! Viva o Partido Comunista Português!